Muito bem, eu sou o professor Ed Carlos Lisboa e esse é o curso 100% Conexão, o curso que está 100% conectado com a sua aprovação. Vamos fazer hoje provas da banca ICAP. ICAP é a banca que vai fazer o concurso lá de Palestina, no estado do Pará. Vamos então começar a conhecer essa banca, ver o que é que ela cobra aí nas suas provas. Como sempre, qualquer que seja a banca, qualquer que seja o concurso, nós vamos sempre começar fazendo a leitura do texto, porque é na leitura do texto que a gente enriquece o nosso vocabulário. O Brasil, que é isso mesmo, é o das adolescentes grávidas e dos adolescentes a serviço do tráfico, das mães que tocam lares sem marido, das religiões que tomam dinheiro dos fiéis, dos recordes mundiais de assassinatos e de mortos em acidentes em crimes automobilísticos, dos presos que comandam de suas celas o crime organizado, dos trabalhadores que gastam 3 horas para ir, 3 horas para voltar do trabalho, das cidades sujas, estradas esburacadas. Muito bem, vamos lá direto para a primeira questão. Justifica-se o emprego das vírgulas no texto acima porque o que é que dá a justificativa desse texto, dessa vírgula, não é? Uma vírgula começa, tem aqui, né? Mortos em acidentes em crimes automobilísticos. Na verdade, a vírgula no texto todo, né? Na verdade, está separando várias coisas sobre a característica do Brasil, né? As adolescentes grávidas e dos adolescentes a serviço do tráfico, das mães que tocam lares sem marido, das religiões que tomam dinheiro dos fiéis, dos recordes mundiais de assassinatos. Então, é uma sequenciação, e como toda sequência, naturalmente você divide com a vírgula. Não é? Então, é só achar a melhor resposta. Isolam citação, não é verdade, citação é a fala de alguém. Isolam enumerações, termos de mesma função, está aqui, é uma sequência, essa é a resposta. Separam um termo explicativo, não é o caso, introduzem um esclarecimento, separam um termo deslocado. Bem tranquila a primeira questão sobre pontuação. É só você saber que quando você faz várias respostas para uma mesma pergunta, o que é o Brasil? Aí é o Brasil das adolescentes grávidas e dos adolescentes serviço do tráfico, das mães que tocam lares sem marido, das religiões que tomam dinheiro dos fiéis. E tem várias e várias características desse Brasil. Então é por isso que essa separação é marcada por vírgula. A separação aí é marcada por vírgula. Bem tranquilo. Vamos então. Vamos aproveitar isso aqui para a gente anotar uma coisa aí. Vai que pergunte na sua prova. Faça o favor de pronunciar corretamente essa palavra. Não diga recordes, como você está acostumado, não é? Diga recordes. Essa palavra não é acentuada na terceira sílaba, contando de trás para frente. Ela não é proparoxítona. Não é recordes que você deve falar. A pronúncia correta na língua portuguesa é recordes. Ou seja, ela é uma palavra paroxítona e não recebe acento porque termina na mão. A terminação da mão é A-E-O-E-M-N-S. A-E-O seguido ou não de S. Então você tem aí recordes, paroxítona não acentuada porque termina em E seguido de S. Bem, de qualquer forma, esse nosso texto pequenino desse jeito, ele é chamado de texto dissertativo, porque é claro que o autor deu uma opinião, a opinião dele sobre o Brasil, a visão que ele tem sobre o Brasil. Texto dissertativo. Segunda questão. As palavras grávidas, tráfico, automobilístico são acentuadas graficamente por serem palavras. Então é só você saber fazer a separação correta da palavra e contar de trás para frente.
Quando você conta de trás para frente, você vai perceber que é a terceira sílaba a mais forte em todas as palavras. Ora, terceira sílaba mais forte, você está diante então de palavras que são pró-paró-quisítonas. Esse conceito inicial é bem tranquilo na sua cabeça, desde que você não erre a separação silábica. Quando você separa a palavra em sílabas, conta de trás para frente. Ó. Primeira, tem que contar de trás para frente. Primeira, segunda e terceira. É de trás para frente que você deve contar. Quando você conta de trás para frente e percebe que a terceira é a mais forte, você só tem que escolher o acento, se é agudo ou se é circunflexo, porque sempre vai ter acento na palavra que for pró-paroxítona. Repara que eu não preciso de uma regra, não preciso de uma regra da mão, por exemplo. A regra da mão é só para as oxítonas e paroxítonas. Por quê? Porque eu não preciso saber a regra das pró-paroxítonas. É um fato. Todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Isso não é regra. Isso é uma realidade com a qual você tem que se acostumar. Toda vez que você contar de trás para frente, perceber que a terceira sílaba é a mais forte, você está diante de uma palavra pró-paroxítono e ela sempre tem que ter acento. Não é, você só tem que decidir se é um acento agudo ou se é um acento circunflexo. Quando é que a palavra vai ser oxítona? Oxítona vai ser quando a primeira sílaba for a mais forte, contando de trás para frente. E quando é que vai ser paroxítona? Vai ser paroxítona quando a segunda sílaba for a mais forte, contando de trás para frente. E quando é que vai ser monossílabo tônico? Ora, vai ser monossílabo tônico se a palavra tiver apenas uma sílaba e ele não tiver enquadrado dentro dos monossílabos átonos. Existe uma pequena lista de monossílabos átonos que vale a pena você colocar na cabeça, tirando eles, todas as palavras que só têm uma sílaba são chamadas de monossílabos tônicos. Muito bem, vamos para a terceira questão. Observe os termos sublinhados a seguir. Cidades sujas, estradas esburacadas. Então, você percebe facilmente que cidades é um substantivo e sujas é a característica dessa cidade. Substantivo, de acordo com o que a gente aprendeu na escola, é tudo aquilo que for nome. É o nome dos seres em geral, né? Tudo que for nome é substantivo. Tudo que for nome de alguém ou de alguma coisa é chamado de substantivo. E quando você põe uma palavra para dar uma característica para esse substantivo, aí você está fazendo um adjetivo. Cidades sujas, suja é a característica da cidade. Estradas esburacadas, estradas é o substantivo e esburacadas a característica desse substantivo. Então, a questão só queria mesmo que você soubesse a diferença entre as classes de palavras. É importante que você ponha na cabeça pelo menos os nomes das classes de palavra, né? O assunto está dentro de morfologia. Morfologia nada mais é do que classes de palavras. Claro, também se refere à estrutura das palavras e ao processo de formação de palavras. Mas tudo gira em torno, então, das classes de palavras. E as classes de palavras são 11. As 10 que nós vimos na escola, e por alguma razão a gente não viu uma 11ª classe de palavra, que é a palavra denotativa. Então vamos anotar numa ordem mais ou menos lógica, numa ordem de importância. As 10 classes de palavras. Verbo é a principal. Depois você tem o substantivo. Depois o adjetivo. Essas são as 3 principais palavras da língua portuguesa. O verbo, que é o centro de tudo. O substantivo, que é o nome dos seres em geral. E o adjetivo, que é a característica
do substantivo. A quarta classe de palavra mais importante é o advérbio, porque o advérbio trata das circunstâncias que envolvem o fato. Todas as circunstâncias que envolvem o fato são chamadas de advérbio. Daí você tem as outras classes de palavras que envolvem o substantivo, como, por exemplo, o artigo, o numeral, e o adjetivo. E o artigo numeral e o pronome, muito bem. Então, essas são as principais classes de palavras. E aí você tem a ordem das palavras que são variáveis. O que são palavras variáveis? Né? As palavras que se modificam, se flexionam. O verbo, por exemplo, se modifica em cinco coisas diferentes. Né? Pessoa, número, tempo, modo, voz. Já as outras palavras, substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome, eles modificam-se em gênero, número e grau. E aí, além do advérbio, você tem as preposições, as conjunções, interjeição e as palavras denotativas. Então, anota aí quais são as 11 classes de palavras. Vamos lá, de novo. Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome são as palavras variáveis, aquelas que se modificam de alguma forma. O advérbio, preposição, conjunção e interjeição são as palavras invariáveis. E nós temos ainda as palavras denotativas, que são aquelas que indicam outras coisas, como inclusão, exclusão, realce. Essas são as classes de palavras. A gente tem que ter uma noção, pelo menos, de cada uma delas para poder fazer a nossa prova sem ter nenhuma dificuldade. Vamos lá, então, continuar. Observe os termos sublinhados, cidades sujas, estradas esburacadas, já respondemos, né? Porque cidades, você já sabe, que é o substantivo, e estradas também é o substantivo. Substantivo é o nome dos seres em geral. Tudo aquilo que for nome de alguém ou de alguma coisa, que exista ou que não exista, é substantivo. A palavra Brasil está grafada com inicial maiúscula porque é um substantivo próprio. Todos os nomes próprios devem ser escritos com letra maiúscula. Bem, prontinho. 5 questões de matemática desta banca ICAP, a banca que vai fazer o concurso de Palestina, no Pará. Vamos fazer mais questões, mais uma prova dessa mesma banca, para a gente poder aí ficar preparado para o nosso concurso que vai acontecer aí no final de abril de 2024. Vamos lá. Mais um texto. Não começa com texto, já começa com uma questão. Vamos lá, então. Mais uma vez, você percebe que a banca vai cobrar de você o conhecimento sobre classes de palavras. Por isso a importância de você ter essa sequência na sua cabeça. Verbo, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e palavras denotativas. Você tem que começar a martelar esses nomes na sua cabeça. Depois você começa a pegar os conceitos de cada um deles e, por último, os exemplos. É assim que você vai fazer com que isso fique massificado na sua cabeça. Mas primeiro você tem que saber quais são essas 11 classes de palavras. O verbo, que é a palavra mais importante de todo, uma definição bem grosseira de verbo é aquela palavra que pode ser conjugada. Né? Quando você conjuga o verbo, você joga uma palavra, você sabe que ela é verbo. Cantar é verbo porque você pode conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então essa é a definição mais grosseira, mais simples possível que você tem de verbo. Substantivo é, sim, é o nome dos seres em geral, tudo aquilo que for nome de alguém ou de alguma coisa é substantivo.
Adjetivo é a característica desse substantivo. Advérbio são as circunstâncias, tudo aquilo que é circunstância é advérbio. Advérbio é aquela palavra que indica circunstância, e circunstância é tudo aquilo que não é fato. Artigo são as palavras que estão acompanhando o substantivo, o numeral também acompanha o substantivo e o pronome normalmente acompanha o substantivo. Já as preposições ligam palavras, enquanto as conjunções ligam as orações. A interjeição são palavras que revelam sentimentos e emoções, e as palavras denotativas indicam outras coisas, além das outras classes de palavras, como, por exemplo, inclusão, exclusão e realce. Vamos lá. Aqui, então, ela grifou mais uma vez. Ó, superestimação visual. Superestimulação é um substantivo. Superestimulação é um substantivo. Mas visual é a característica desse substantivo. Então, visual é um adjetivo. Adjetivo. Mesma coisa acontece aqui, ó. Pessoas desestimuladas e insatisfeitas. Pessoas é um substantivo. Agora, desestimuladas e insatisfeitas é a característica dessas pessoas. Então, você tem aí também mais dois adjetivos. Estou de nível e a banca continua perguntando a mesma coisa, né? Se você tem esse conhecimento básico das classes de palavras. E aí, olha só, tá vendo? Mesma coisa. Simplesmente quer que você tenha conhecimento, se você sabe reconhecer numa frase quais são as palavras que são nome de alguém ou de alguma coisa. Todas essas palavras aqui são nome de alguém ou de alguma coisa. Então, você marca sem medo, substantivo. São muitos, não é por quê? Porque substantivo é tudo que for nome. Tudo que for nome de alguém ou de alguma coisa é substantivo. Pronto, todos os substantivos da frase estão marcados. É muito fácil. As palavras inalcançável e fácil são acentuadas graficamente de acordo com a seguinte regra. Aqui, se você ainda não viu a nossa aula da regra da mão, você pode voltar aí no nosso canal. Dentro do canal você pesquisa lá regra da mão, que você vai ver o quanto que é fácil aprender a regra da mão. Quando você conta de trás para frente e a segunda sílaba é a mais forte, se a palavra não terminar na mão, ela tem que ter acento. As terminações da mão são A, E, O, seguido ou não de S, E, M, E, N, S. A, E, O, seguido ou não de S, E, M, E, N, S. Então, é por esse motivo que essas palavras são acentuadas. Elas são paroxítonas acentuadas porque não terminam na mão. Aí você coloca lá a terminação que tiver. No caso aqui, a terminação L. Muito simples. Analise o período. A ostentação toma conta das redes sociais. Toma conta das redes sociais, a ostentação. Toda vez que você quiser saber quem é o sujeito de um verbo, é só você fazer a pergunta quem ou a pergunta o que antes do verbo. Pergunta quem é que toma. Quem é que toma conta das redes sociais é a ostentação. É muito fácil achar o sujeito desde que você tenha esse conceito na sua cabeça. O sujeito é a resposta. Opa, é a ostentação o sujeito, não é só a ostentação. A ostentação é o núcleo do sujeito, tá bom?
palavra ostentação é o núcleo. O A que está sobrando aqui, que é um artigo, ele vira adjunto adnominal. Ostentação é o núcleo do sujeito porque é o substantivo. A palavra ostentação significa o quê? Ora, uma questão de sinônimo, né? Ostentação é uma demonstração exagerada das ações praticadas, das próprias qualidades ou de riqueza acumulada. A separação de sílabas está incorreta na alternativa. Opa! Cuidado com o prefixo in. Existe realmente o prefixo in, que significa negação, mas se depois dele vier uma vogal, o N vai ficar junto com a vogal. Isso aqui é pegadinha mesmo, porque o in é um prefixo. Verdade, o in é um prefixo, mas na hora de separar em sílabas, se depois do in vier vogal, o N vai junto com a vogal. Se viesse consoante, não, ficava o in mesmo. Pensa em imbatível. Imbatível. O IN fica sozinho, claro, porque depois vem consoante. Mas inalcançável, o N fica junto do A. Tá errado. Questão 7. Assinale a alternativa que não está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Só tem uma errada. Todas as outras estão certas. O pagamento foi feito à vista. Olha aí a crase na circunstância feminina. O pagamento foi feito como? À vista. Isso aqui é uma circunstância feminina, por isso que tem crase. O pagamento foi feito como? À vista. A arrecadação do mês caiu. Quem foi que caiu? A arrecadação. Singular com singular, a concordância verbal está corretíssima. Tudo certinho. O pagamento foi feito como? A prazo. É outra circunstância, só que não é feminina, é masculina, logicamente não tem por que ter crase. Certinho. Comunicar-se é muito bom e necessário. Muito bem, não é muito bom e necessário, não teve nenhuma modificação aqui, porque o comunicar-se é um sujeito oracional. Quando o sujeito é oracional, o verbo dele fica sempre no singular e todo o mais também no singular. É muito bom, é necessário. Vamos considerar como correta, então, a letra D por uma questão de redação oficial. Se você está se dirigindo a alguém fazendo um documento oficial, não existe pessoalidade. Não existe pessoalidade. Não é peço as devidas providências, é pedimos as devidas providências. Não é? Porque você não pode colocar o eu nas redações oficiais. Levando-se em consideração as regras de concordância nominal, assinale a alternativa correta. O relógio bateu meio-dia e meio? Não mesmo. Meio-dia porque é metade do dia. E meia hora porque é metade da hora. Então, o certo é o relógio bateu meio-dia e meia. Perdi meu óculos escuros? Não. Óculos é uma palavra que só se usa no plural. Perdi meus óculos escuros. O tribunal qualificou de ilegal aquelas nomeações. Não tem esse D aqui no ilegal.
Estava com baixo autoestima, não, né? Autoestima é uma palavra feminina. Tem que ser baixa. Os setores público e privado devem estar integrados, setores público e privado. Tá certo? Público e privado no singular, porque eu já deixei a palavra setores no plural. Perfeito. E devem no plural, porque está combinando com setores. Entre a letra C e a letra E, já que ele está pedindo a correta, vamos marcar a letra E. Na verdade, aqui não tem nenhum erro aqui na letra C. O tribunal qualificou de ilegal aquelas nomeações. Então aqui você tem um verbo nominativo, desculpa, um verbo opinativo. E o verbo opinativo é aquele que dá uma opinião a respeito de alguém ou de alguma coisa. Então você tem o alguém ou alguma coisa como objeto. Esse aqui é o objeto direto. E de ilegal é o predicativo do objeto. É o que o tribunal acha sobre aquelas nomeações. Então não tem nenhum erro aqui. A questão devia ser anulada, porque a letra C também está certa. Mas no dia da prova você só quer passar no concurso, você tem que marcar alguma coisa, não é? Levando-se em consideração as regras de concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. Quantos dias faz? Isso mesmo. Quantos dias faz que o motorista não comparece ao trabalho? É faz mesmo, não é fazem. O verbo fazer, indicando o tempo, nunca vai para o plural. Nem ele, nem o auxiliar dele, porque ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. Já vai fazer 10 anos? Isso mesmo, já vai fazer 10 anos. Porque aqui é o mesmo verbo fazer indicando o tempo. Não importa quanto tempo é, o verbo fazer e o seu auxiliar deve sempre ficar no singular, porque esse verbo é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. É provável que hajam falhas? De jeito nenhum. O verbo haver, quando puder ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer, nunca vai para o plural. Nem ele, nem o auxiliar dele, porque ele é um verbo impessoal, ele não admite sujeito. É provável que haja falhas nesse projeto. Falhas não é sujeito, o verbo não pode concordar com ele. Falhas é objeto direto. Não me haviam alertado para o perigo. Olha aí, ó. Haviam alertado, tá certinho, porque o haviam não é um verbo que indica tempo, nem que pode ser trocado por existir, ocorrer ou acontecer. Então ele tem sujeito e deve fazer a combinação com o sujeito. Sujeito é os técnicos, então o verbo tem que ficar no plural. 30% da conta de energia corresponde ao consumo gerado por chuveiro. Está escrito correspondem corretamente, porque está combinando com 30, que é plural. Mas saiba que também existe a possibilidade de combinar com aquilo que vem depois. Se tivesse no singular, estava certo, porque conta está no singular. Perfeito. Vamos então para a questão 10. A assinale alternativa que apresenta erro no emprego da pontuação. Candidatos, em fila, aguardavam, ansiosos, o resultado do concurso. Perfeito, está tudo certinho. Agora, aqui tem um erro grosseiro. Deixe-me, senhora. Que nem o sim, senhora. Senhora, pessoal, é um vocativo. Anota aí que senhora é vocativo. Se é vocativo, tem que ter uma vírgula aqui no vocativo. Deixe-me, vírgula, senhora. Por quê? Porque senhora é vocativo. O que é vocativo? Vocativo é a maneira como você trata a pessoa com quem você está falando. Você está falando com alguém, chama-se alguém de senhora, então deixe-me, senhora, obrigatoriamente com vírgula. É isso que está errado.
Todo vocativo tem que ter vírgula. Nas datas, você sempre coloca a vírgula aqui logo depois da cidade, né? Águas Frias, 28 de fevereiro de 2015. Hoje e brevemente são circunstâncias, por isso que fica entre vírgulas, se quiser, mas não é obrigatório, porque a vírgula só é obrigatória se a circunstância tiver mais de 3 palavras. É muito fácil. Vamos lá fazer mais uma prova para a gente terminar essa nossa revisão para a prova de Palestina no estado do Pará. Aposentados que são voluntários sofrem menos de depressão. 1/5 da população de idosos do planeta sofre de depressão, segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde, OMS. A doença costuma se manifestar, na maioria dos casos, pouco depois da aposentadoria, quando as pessoas passam a acreditar que já não são mais úteis à sociedade, mesmo que isso não seja verdade. No Brasil, este índice é um pouco inferior, 15% dos idosos. Porém, de qualquer forma, é uma triste realidade para muitas pessoas. Embora sejam os fatores biológicos, sociais e psicológicos os maiores responsáveis pelo desencadeamento dos casos de depressão, dizem os médicos, a propensão aumenta nesta faixa etária porque, ao parar de trabalhar, muitas vezes os aposentados deixam de fazer qualquer outra atividade e acabam perdendo o interesse pela vida. Repassar conhecimentos, doar esse tempo que está sobrando e descobrir novas potencialidades podem ser grandes e surpreendentes experiências para quem está na terceira idade. Os problemas relacionados à solidão, tristeza, decepção e até a própria depressão, tão comuns nessa fase da vida, têm grandes chances de serem solucionados, ou pelo menos minimizados, se o tempo livre for utilizado, por exemplo, para a realização de trabalhos voluntários. É muito comum recém-aposentados queixarem-se da falta do que fazer e para quem trabalhou a vida toda isso não é muito fácil de lidar. Os médicos normalmente recomendam a prática de atividades ocupacionais como artesanato, exercícios, aulas de dança e informática, dentre outras coisas que os agrade. Mesmo assim, às vezes estas atividades ainda não são suficientes, pois o que prevalece é o sentimento de não serem mais úteis à sociedade. Dentro desse contexto, a psicóloga Daniela Sá, da Sociedade Brasileira de Arte, Cultura e Cidadania, aconselha aos aposentados a realizar algum tipo de trabalho voluntário, uma prática que só traz benefícios, tanto para quem atua como para aquele que recebe a atenção. Para os idosos, o primeiro benefício é quase instantâneo, a recuperação da autoestima e a satisfação de sentir-se importante para o outro, o que diminui muito os índices de ansiedade e estresse. Voluntariado é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para o aposentado demonstrar suas habilidades, conhecer novas pessoas, dedicar-se a uma causa nobre e ainda exercitar novas competências, diz a especialista. Enfim, uma grande motivação para não entregar-se ao pijama e ao sofá pelo resto da vida. Aqui você tem que chamar a sua atenção para esse erro grave. Toda vez que nós temos uma palavra atrativa, como por exemplo as palavras negativas, o pronomezinho é obrigado a ficar proclítico, ficar em próclise obrigatória, não se entregar. Vamos lá. 1/5 é um exemplo de que classe de palavra? Olha aí, já mudou mais uma vez o nível da prova, já estamos numa prova de nível superior, e aí continua perguntando sobre as classes de palavras. Se a palavra indica alguma coisa a ver com o número, não é? Ela é um numeral. E esse numeral é chamado, inclusive, de numeral fracionário. 1/5 é uma divisão por 5. No Brasil, este índice é um pouco inferior. A primeira vírgula foi usada para quê? Ora, no Brasil é uma circunstância de lugar. Então, você está separando o adjunto adverbial antecipado. Quando você tem uma circunstância no início da frase, é normal, é natural você colocar vírgula, mas só é obrigado se a circunstância tiver mais de 3 palavras. Observe as palavras sublinhadas. Novas, grandes e surpreendentes. Olha aí, ó.
Novas é característica de potencialidades. Grande e surpreendente também. Então você tem aí, mais uma vez, um adjetivo. Já percebeu que a banca gosta muito de que você saiba identificar as classes de palavra, principalmente os adjetivos e os substantivos. E aqui a prova só é boa se tiver questão de crase, não é? Os problemas relacionados a quê? Os problemas relacionados a quê? Solidão é uma palavra feminina, substantivo feminino. Então o a está combinando com solidão é artigo. Junta com o a da pergunta, que é preposição, acontece a crase. Relacionados a quê? A solidão. Então você tem palavra feminina que admite o artigo a e aqui depende, por sua vez, de outras que exige a preposição a. Está aqui a regra da crase explicada de uma outra forma. Filha. Enfim, o que é o enfim, né? O enfim é um termo conclusivo. É como se você estivesse finalizando aí a sua explicação com uma conclusão mesmo. Assinale a alternativa que apresenta a palavra estranha do texto que sofreu alteração com o novo acordo ortográfico. Bom, a palavra tem sempre teve acento, né? É um acento diferencial, porque quando o sujeito é singular, o tem não tem acento, quando o sujeito é plural, o tem acento. A palavra que sofreu alteração foi autoestima, porque antes tinha hífen, e agora não tem, já que o final do prefixo é diferente do início da palavra. Auto termina em O, estima começa com E, sempre que o final do prefixo for diferente do início da palavra, não precisa de tracinho. Muito bacana, isso aí foi para a gente conhecer então a regra do... A regra não é a prova da banca ICAP. Prontinho, agora a gente já pode aí ficar preparado para a nossa prova. Nas próximas aulas nós vamos ver também as bancas de Castanhal, de Itaituba, do CNU, tudo para a sua revisão aqui no 100%. Bons estudos!